Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Peço a você que abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 2, verso 14 a seguir. Pode se sentar, sejam todos bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês. Tiago, capítulo 2, verso 14. É a série de mensagens Sabedoria para hoje, Sabedoria de Deus. Nós já estamos terminando o capítulo 2 de Tiago. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Amém? Meus irmãos, tudo na nossa vida, nós precisamos ter um propósito. O ser humano que vive sem um propósito, sem um objetivo de vida, na verdade ele não vive, ele só vagueia pelos anos que são lhe dados, que Deus lhe dá. O ser humano precisa ter objetivos, precisa ter propósitos, e nesse propósito que ele tem, ele precisa lutar para alcançar cada um deles. E quando se vence um propósito, é necessário começar a iniciar um outro propósito. Isso não está ligado à idade, não importa se nós aprendemos a viver com propósito na nossa adolescência, juventude, ou na nossa vida adulta, nós, independente da idade, mesmo já com vastos anos de vida, nós precisamos ter propósito. Esse ano nós fomos na convenção da Igreja Presbiteriana Renovada em Águas de Lindóia, e uma das coisas que me chamou a atenção naquele lugar foi o pastor Jonathan. O pastor Jonathan é um dos fundadores da IPRB, se eu não me engano com 87 anos, saiu da IPRB há muitos anos atrás, fundou já de idade um lugar em São Paulo chamado Vale da Bênção, onde ali se ensina sobre teologia, forma novos obreiros,
e quando foi agora, esse ano, o pastor Jonathan voltou novamente para nossa igreja, e mesmo com vasta idade, ele está com o objetivo de fundar, de começar uma nova casa de formação de obreiros. O pastor Jonathan foi fundador do Seminário Presbiteriano de Cianorte, e quando eu me formei, Cianorte já tinha 49 anos de casa de formação de obreiros. Ou seja, era um homem que vive alimentado por propósito. Não importa qual seja a sua idade, ele tem um propósito e objetivo. Ele tem o dever de viver esse propósito. O cristão não é diferente. O cristão vem para a igreja, ele precisa olhar para a sua vida e aumentar ainda mais os propósitos de vida dele. Ele precisa ter dentro do seu coração a certeza de que ele precisa buscar os seus propósitos terrenos, os seus objetivos terrenos, mas em primeiro lugar, ele deve estabelecer e viver propósitos do reino, propósitos da vontade de Deus. Porque Tiago vem nos mostrar de uma forma muito clara que nós, todos nós, precisamos viver a nossa vida cristã baseada em propósito. É só uma fé madura, somente cristãos que de fato olham para dentro de si e têm maturidade dentro do seu coração, que caminham com o propósito do reino. Porque sem maturidade cristã, nós simplesmente olhamos para os nossos objetivos terrenos. Nós nos preocupamos com aquilo que nós vivemos no decorrer do dia. Para nós ficamos satisfeitos, alimentando a nossa vontade, alimentando a nossa carne muitas vezes, olhando para nós e dizendo, tá bom eu ir à igreja, tá bom eu participar do culto de quarta, do culto de domingo, tá bom eu ir na escola bíblica dominical, tá bom eu ir na igreja uma vez por mês, 2 vezes por mês. É o suficiente, já estou entregando a Deus aquilo que é devido, não preciso de mais nada, estou extremamente ocupado com os meus afazeres, eu tenho as minhas empresas, eu tenho os meus negócios, eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha faculdade, eu tenho o meu trabalho, eu tenho tudo para poder fazer, e o que me resta num dia da semana, eu entrego a Deus. Eu preciso saber separar a minha obrigação secular com a minha obrigação religiosa. Eu não posso misturar os dois, porque senão eu estarei dando mais ênfase a determinadas coisas do que outras. Ou seja, nós passamos a viver com objetivos nossos pessoais e nos esquecemos daquilo que é, de fato, o propósito e o mandamento de Deus para os nossos corações. Somente um cristão maduro que entende a palavra de Deus, que entende o que Jesus veio fazer por nós, olha para si e diz, eu consigo conciliar as duas coisas. Eu preciso ter objetivo de vida, eu preciso dar o meu melhor, tanto naquilo que eu faço, porque eu estou sendo um testemunho de Cristo na vida de outras pessoas, como também eu preciso olhar para dentro de mim e fazer aquilo que é a vontade ou o propósito do reino. Tiago, ao escrever a carta a esses irmãos, ele trata todas as áreas da vida desses irmãos. É por isso que a carta de Tiago ela é tão parecida com o Sermão do Monte, porque ela ataca todas as áreas da vida do cristão. Ele começa falando sobre sofrimento, o quanto é importante o cristão estar alegre quando passa por determinadas lutas, entender qual é o propósito dele, vivendo essa luta, porque essa luta vai gerar a ele perseverança. A luta nos leva a dobrar os nossos joelhos e nos curvar mais diante de Deus, entendendo que quando as nossas mãos já não fazem, a nossa vontade já não faz, o nosso jeito já não faz, o Deus Todo-Poderoso é quem faz por nós. Por isso nós vivemos uma vida de dependência em Deus. Ele continua falando sobre sabedoria, e agora no capítulo 2 ele traz algo de muito importante. Ele vem falando sobre a fé que produz as obras. Tiago vem nos mostrar o quanto é importante você entender qual é o significado de fé, porque nós ouvimos das pessoas muito sobre fé, mas muitas vezes nós não entendemos muito o que significa essa palavra fé.
E eu não quero trazer uma mensagem hoje com uma explicação detalhada sobre fé, mas eu quero dizer o que a fé move dentro de nós. Porque para nós dizermos que nós temos fé, e nós podemos escutar isso no mundo inteiro, inúmeras pessoas falando sobre essa fé que eles têm, nós precisamos saber o que eles estão fazendo, quais são os propósitos que eles estão vivendo, porque a fé, ela nos conduz a viver o propósito do reino de Deus. A fé nos conduz a estabelecer metas, objetivos e lutar por todos eles. A fé nos conduz, em primeiro lugar, a clamar ao Senhor em direção sobre aquilo que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. O verso 14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver com falta de roupas e necessitando de um alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si, está morta. Tiago está nos mostrando que a fé, ela nos conduz a fazer aquilo que é a vontade do Senhor para o próximo. Certa vez, há muitos anos atrás, eu escutei uma história mais ou menos assim, que um certo homem estava orando, e Deus, ele falava para a pessoa assim: Deus vai providenciar para você, você vai chegar na sua casa, e você vai abrir a porta da sua geladeira, vai abrir os armários da sua despensa, e lá estará todas as suas coisas supridas, a sua geladeira estará farta, o seu armário estará cheio, porque Deus irá fazer brotar aquilo que você precisa, ali onde você precisa. Deus pode fazer isso? É óbvio que pode, é claro que pode, mas eu acredito que Deus não irá fazer para nós aquilo que é um dever de cada um de nós fazer. Talvez você pergunte assim: pastor, mas Deus providenciou o maná do nada, não foi o suprir dessa geladeira, mas ali não tinha ninguém para alimentar aquele povo. Ali aquele povo precisava depender totalmente de Deus. Ou seja, se uma pessoa chega até cada um de nós, nos mostra as suas necessidades, e nós negamos de ajudar, ou simplesmente queremos incentivá-la a buscar aquilo que ela precisa, nós estamos simplesmente agindo por nossa vontade. Porque a fé que nos conduz todos os dias, ela nos faz olhar para a pessoa, verificar as suas necessidades e, de acordo com as condições, ajudá-las daquilo que ela precisa. O que Tiago está falando para esses irmãos é exatamente o que acontece nos versos anteriores, quando eles não deveriam ter acepção de pessoas, quando o reino de Deus era estabelecido para as duas partes, tanto para o rico como para o pobre. Ele está dizendo: olha, o rico, quando entra dentro da igreja, ele não tem necessidade nenhuma, ele tem todas as suas necessidades supridas. Mas e aquele que entra todo mal vestido, aquele que entra demonstrando as suas necessidades? Vocês dizem que vocês têm fé e vocês não fazem nada por eles? Vocês olham para dentro de vocês, veem a necessidade dos outros e procuram não fazer nada pelas pessoas? Me desculpe, mas a sua fé, ela é morta. Assim também a fé, se não tiver obras por si, está morta. O que Tiago está dizendo não é necessariamente que precisamos fazer obras para que nós tenhamos fé, porque senão ele estaria contradizendo o que Paulo diz. Ele está nos dizendo de uma forma muito clara, muito objetiva, que aquele que possui fé, aquele que ouve a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, aquele que ouve e faz com que essa palavra, através da oração, desça para o seu coração, ele vai ter a convicção que ele não consegue viver sem fazer as obras. Ele não consegue viver sem cumprir o propósito de Deus. Ele é movido em viver o propósito de Deus onde ele está. Ele olha para cada situação
e tenha convicção no seu coração que a sua vida deve ser em viver o propósito de Deus. E isso tudo não está simplesmente em colaborar na situação financeira, na necessidade básica do ser humano. Porque o que Deus se importa em primeiro lugar não é com a nossa qualidade física, mas é com o nosso espiritual. Ele está querendo nos dizer que quando nós executamos a obra a umas pessoas, quando nós levamos a palavra de Deus, quando nós levamos a vida daquelas pessoas o que elas necessitam, nós estamos gerando no coração delas esperança. O coração delas passa a ser mais receptivo. Ele passa a olhar para você de uma outra forma. E ali você consegue mostrar a ela que não é você que tem levado as coisas a ela, não é você que tem suprido as necessidades delas, mas é o próprio Deus que tem conduzido você a viver o propósito do reino. O Senhor não está nos chamando em primeiro lugar a sustentar ninguém. O Senhor não está nos dizendo para que nós possamos alimentar a vida ociosa de ninguém, mas é olhar para cada necessidade e ver um propósito de anunciar o reino de Deus em cada necessidade. Quando nós começamos o projeto Dorcas em Juara, o propósito era esse: nós não vamos sustentar ninguém, vamos fazer a triagem de cada família, vamos levar a cesta em cada uma delas, e sempre com a mesma mensagem: Jesus mandou entregar para você. Eu posso fazer uma oração por você? Pode. Até que nós chegamos a uma família nós tivemos que ver o paralelo dela, 7 ou 8 filhos, se eu não me engano, inclusive uma pequenininha, de mais ou menos 1 ano, que tinha os seus pés virados, os seus pés estavam entrevados, e eles fizeram uma visita uma vez na igreja, todas essas crianças. O pessoal do Dorcas conseguiu levá-los à igreja. E a partir desse momento nós começamos a ver que através daquelas cestas nós poderíamos sim levar aquelas crianças até Jesus. E no começo elas chegavam em cima do culto porque nós buscávamos elas, e elas entravam ali pelo barracão. Depois nós passamos a mudar, elas vão entrar pela porta da frente da igreja, para elas entenderem que elas são amadas, para elas entenderem que elas são respeitadas, para eles entenderem que para nós nós temos consideração por elas. E assim foi durante cerca de 2 anos e meio, essas crianças indo todos os domingos aos cultos, nós fazendo ação para poder aumentar o relacionamento entre os pais e eles. E uma coisa, nós falamos um dia em reunião que foi o que fechou tudo isso: essas crianças vão crescer e talvez elas não vão permanecer na igreja, mas elas vão sofrer muito por causa da situação delas. E um dia o Espírito Santo de Deus irá lembrá-las que um dia elas foram felizes, que elas chegaram em um lugar e elas eram bem tratadas. Elas não eram olhadas de cima para baixo, mas elas eram olhadas nos olhos. E elas vão se lembrar que esse lugar de felicidade era na igreja, porque elas eram tratadas da forma que precisavam, e elas vão voltar para a casa do Senhor. E eu creio que o Senhor irá conduzi-las a um pastor amoroso, que irá recebê-los, e eles irão ouvir a palavra de Deus e permanecerão. Ou seja, o que eu estou querendo trazer para vocês, meus irmãos, é que nós precisamos nos calçar daquilo que é o Evangelho. Jesus conta a situação de um homem que estava à beira do caminho. Passa por ele o sacerdote, o levita e o samaritano. Nenhum deles dá bola até chegar ao samaritano, e não somente conduzi-lo até o hospital, mas dizer a eles: olha, vê tudo que ele precisa, analisa quais são as suas necessidades, e depois de tudo pronto, manda a conta para que eu venha pagar. Jesus está nos dizendo que nós precisamos olhar para as pessoas com mais compaixão, senão nós poderemos dizer a todos que nós temos fé, e serão simplesmente palavras vazias. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras, mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé.
você crê que Deus é um só, faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Tiago está dizendo para nós, que nós podemos estar dentro da igreja a vida toda, crendo em Jesus Cristo, que isso até o capeta crê, e ele treme diante de Deus, e muitas vezes nós estamos acomodados na nossa situação e na nossa vida. Você parou para pensar, quantos anos você está aqui na igreja? Quantas vezes você já teve a oportunidade de vir aqui visitando? E o que você se dispôs a fazer pelo reino de Deus? O que você resolveu fazer para que as pessoas possam ouvir falar de Jesus? Você pode dizer, pastor, mas eu tenho fé jóia. Mas eu vou dizer para você, o que de fato a fé faz? Aonde a fé tem nos conduzido? O que ela tem nos levado a fazer pelo reino de Deus? Porque a fé vai nos conduzir a viver o propósito do reino. Tiago passa a não somente repreender aqueles irmãos que estavam dispersos por todo o continente, mas ele começa a trazer exemplos a eles, mostrando a eles que a palavra de Deus já mostrava desde muito tempo o que de fato é viver em fé. Por isso ele diz: seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Ele está nos mostrando que nós precisamos viver uma vida com Deus. Se você se relacionar com Deus, se você andar com Deus, caminhar com Deus, você será motivado a fazer a diferença na vida de outras pessoas. E talvez seja você de fato suprindo as necessidades delas, mas conduzindo elas à palavra de Deus. A igreja não é um lugar de ação social. A igreja não é um lugar onde nós estamos aqui para cumprir uma ação social. Nós estamos aqui para cumprir o evangelho do reino. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus. Você foi chamado, foi comprado por um preço tão caro, por um preço tão alto, que, como disse a canção, você não merecia, mas mesmo assim ele pagou esse preço. Dinheiro nenhum poderia ter dado, riquezas, ouro, prata, pedras preciosas, nenhuma poderia ter comprado, mas somente com a vida, e a vida de alguém que era perfeito, que poderia ter feito algo por você, para que você olhe para dentro de você e tenha no seu coração, em primeiro lugar, o objetivo de levar esse Jesus a essas pessoas. Aí Deus começa a mostrar as obras. Deus começa a mostrar para você que é através dessas obras que você irá conduzir esse Jesus às pessoas. Em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo vem, enche a igreja, os apóstolos começam a pregar a palavra de Deus, as pessoas começam a ser transformadas pelo Evangelho, eles começam a orar por elas, milagres, sinais, maravilhas acontecem, e nada disso salva ninguém, mas abre a porta para que o Espírito Santo entre no coração das pessoas, mostra para ele aquilo que nós temos e aquilo que eles não têm, aquilo que nós podemos viver e aquilo que eles não estão vivendo. Você viu esse Jesus que te curou aí? Não fomos nós que fizemos, nós somos apenas instrumentos. Esse Jesus que te curou aí, ó, isso aí não é nada perto do poder dele. Ele simplesmente quer fazer com você aquilo que é o propósito dele, porque seu corpo pode perecer. É melhor você estar manco, cego, coxo e ir para o céu do que você estar inteiro e ir para o inferno. E aquele que está com o coração receptivo olhava para dentro de si e dizia: é verdade, eu preciso disso, eu necessito disso, eu necessito desse Senhor. E a partir disso, ele começava a viver o propósito do reino. Tiago começa agora, nesse momento, a mostrar a esses irmãos
o que de fato é viver em obras. E ele vem mostrar que não é somente o suprir da necessidade dos outros, que as obras que a fé nos conduz a viver são muito maiores que ser diácono, ser pastor, são muito maiores do que ser professores de crianças, ser presbíteros, ser ministros de louvor. A fé que produz as obras é uma obediência constante a Deus, é anular a nossa vontade para que a vontade dele estabeleça. Por isso ele traz o exemplo de Abraão. Hoje aconteceu uma situação bem difícil, e eu acho que essa passagem final aqui mostra um pouco sobre isso. A Tati estava para Castanheira desde sábado, meio-dia. Nós fizemos um casamento no sábado de manhã, e aí ela já desceu para Castanheira, e a Maria estava todos esses dias sem ela. Eu fui para lá no domingo, voltei rápido e a Maria não foi. E eu fui buscar a Maria na escola, e para quem não sabe, a avó da Tati está em estado terminal lá em Castanheira, e ela precisa estar lá para ajudar, a cuidar, a trocar, todas essas coisas. E aí, eu fui buscar a Maria na escola, e quando eu cheguei na escola, eu falei para você: filha, eu tenho uma surpresa para você. E ela veio toda empolgada na surpresa. Quando nós chegamos em casa, eu falei: fecha os olhos. Mas pai, eu não vou saber andar. O pai vai te pegar no colo. E eu levei ela no colo, e quando eu cheguei até a Tati, ela começou a chorar. Eu falei: mamãe, eu estava com saudade. Mamãe, eu estava com muita saudade. Mas por que nós não deixamos tudo isso para lá, e ela não ficou? Porque existe um propósito. Foi muito pior para Abraão olhar para o seu próprio filho, ouvindo a voz de Deus, e Deus dizendo para ele, assim: vai, pega teu filho, teu único filho, vai até o Monte Moriá, e lá eu quero que você sacrifique ele para mim. Pense em você e nos seus filhos. O que você faria diante de uma colocação dessa? O que você faria diante de um pedido desse? Não é um pedido de mim que você está vendo, não é um pedido dos seus pais, não é uma necessidade básica. Você não está vendo Deus, você não vê Deus, mas Abraão escuta Deus. Deus fala com ele, fala assim: olha, pega seu único filho, vai lá e sacrifica ele. E a Bíblia, ela é muito detalhada. A Bíblia poderia ter chegado e falado assim: Abraão questionou, porque ela fala da murmuração de Jó. Abraão não questionou, Abraão não duvidou de Deus, Abraão não olhou para si e pensou assim: olha, Senhor, foi tão difícil o texto, o Senhor está me pedindo agora. Ele simplesmente chama os seus servos, arria o animal, pega o menino e vão em direção. Quando o menino pergunta, eu imagino a voz de Abraão respondendo para ele: pai, nós estamos subindo um morro aqui, mas onde é que está o sacrifício? Eu imagino Abraão respondendo a Isaac com a voz embargada: Deus proverá. A fé de Abraão estava em obedecer a Deus sem questionar. A fé de Abraão estava em dizer para si mesmo: Deus vai prover todas as coisas. Isso é a verdadeira fé. E quantas vezes nós estamos presos em nossos conceitos, em nossas vontades, em nosso querer, naquilo que nós achamos. Quantas vezes nós não estamos dispostos a renunciar coisas tão pequenas, coisas tão mínimas, para viver o propósito de Deus? Abraão, a Bíblia diz aqui, que Abraão não só foi considerado amigo de Deus, mas eu posso te dizer que Abraão passou a ser um exemplo para todos nós do que é fé. Aquele que se tornou amigo de Deus, passou a ser uma referência, através da palavra de Gênesis, através da palavra que Tiago está trazendo, eu estou anunciando ela para vocês. Ou seja,
a fé de Abraão lá atrás está gerando frutos até os dias de hoje. A fé de Abraão lá atrás vai ecoar nos 4 cantos do mundo, mostrando o que é obedecer a Deus de fato. Como diz Hebreus capítulo 11, homens que o mundo não foi digno deles, homens que estavam tão voltados em amar a Deus sobre todas as coisas, que nada mais importava a não ser obedecer a Deus, porque a fé, a genuína fé, a fé verdadeira, não faz com que você olhe as circunstâncias, não faz com que você olhe o seu lado, não faz com que você olhe as suas tradições, não faz com que você olhe a circunstância que você está vivendo, mas a fé genuína te conduz a obedecer a Deus, seja em qualquer situação, seja em qual situação for, seja ajudar uma pessoa que precisa, que está passando fome, que está passando frio, seja obedecer a Deus e renunciar àquilo que não agrada a Deus, seja obedecer a Deus numa escolha que se deve fazer. De igual modo, será que também não foi pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Essa fé de Raabe é a prova clara e objetiva de que a fé, ela só vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir os feitos de Deus. Essa mulher era prostituta, ela estava no muro de Jericó, e Deus faz com que Josué envie os espias, os 12 espias, a chegar até ali naquele lugar, e espiar as vulnerabilidades da terra, espiar como eles poderiam vencer tamanha muralha, que segundo os historiadores, passavam 2 carros, um do lado do outro, de tão grande que eram elas. Quando eles são descobertos, essa mulher esconde eles. Mas por que ela esconde eles? Você parou para pensar? Qual é o propósito que essa mulher tinha de colocar a sua vida em xeque, para colocar 2 homens ali naquele lugar, dentro de sua casa, dar livramento a eles? O propósito dela é porque ela tinha ouvido acerca do que Deus havia feito. As nações já estavam dizendo aquilo que Deus havia feito. As nações diziam que Deus havia aberto o mar. As nações haviam dito o quanto Deus, com sua mão poderosa, fazia aquele exército de povo que nunca tinha sido treinado vencer cada guerra. Eles mostravam a grandeza desse Deus, e essa mulher não somente esconde aqueles homens, mas ela se rende aos pés de Deus, ela se volta ao Senhor, e através dessa mulher começa a genealogia de Jesus. Sabe por quê? Porque a fé, quando nós ouvimos a palavra de Deus, isso gera fé em nossos corações, isso gera fé a ponto de nós começarmos a analisar a nossa vida de forma tão profunda, que eu não vivo mais por religiosidade, mas eu passo a viver por propósito de obediência, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que, se você não tem fé, se a sua fé, melhor dizendo, não começou a produzir obras, hoje é a noite de você mudar tudo isso. Porque se de fato essa fé está dentro do seu coração, ou se Jesus começou nesse momento através do Espírito Santo produzir essa fé dentro do seu coração, hoje você vai dar um basta na inércia da vida e vai começar a olhar para si e vai dizer assim: eu preciso cumprir um propósito. Eu tenho tentado lutar tanto com isso, pedindo a Deus para que Deus gere fé no meu coração, para que eu possa chegar no céu e dizer assim: Senhor,
aqui estão tudo aquilo que o Senhor me usou para fazer. Essa semana eu recebi mais um convite para fazer um casamento. Sábado vai ter outro casamento. Agora, graças a Deus, as cerimonialistas estão me ligando, pedindo para que eu possa fazer. Aí ela falou assim: não, pastor, olha, é uma bênção que tem que dar e tal. Eu falei assim: joia, mas eu tenho que pregar. Se não for para me pregar, sem chance. Sabe por quê? Porque todo lugar é lugar. Todo lugar é um ponto onde eu posso mostrar às pessoas o que Jesus fez na minha vida. E é isso que você precisa. Porque o preço que Ele pagou por você foi muito alto. Pastor, mas não estou na igreja. Mas você veio aqui hoje. E se você está aqui hoje foi porque Ele te trouxe. Não acho que foi que você veio, não. Ele que te despertou, Ele que mandou alguém te convidar. E você está aqui hoje porque o Senhor te chama a viver a verdadeira fé. E essa fé trará para você obras. E quando você vê cada uma delas concluídas, você vai dizer assim: a glória é de Deus. Porque se dependesse de mim eu não poderia fazer nada. Se coloque de pé.